E agora, bora para a parte 2. Mas antes da gente começar, não esquece, se você não se inscreveu e não ativou o sininho, já faz isso, que é para não perder nada, tá bom? E se você não assistiu a parte 1, volta um vídeo. Então, logo após a Skyler ela não retornar para casa, os seus pais acabaram contatando a polícia e acabaram informando sobre o seu desaparecimento. A princípio, a polícia tratou esse caso como um desaparecimento comum de uma adolescente, o que é muito visto, o que é muito normal de acontecer. Muitas vezes, algumas jovens têm esse tipo de hábito de sair às escondidas ou até mesmo de fugir por curtos períodos de tempo e às vezes depois retornam. No entanto, conforme as horas estavam passando e essa situação ela não havia se esclarecido, eles começaram a perceber que realmente havia algo de errado. O desaparecimento de Skyler, ele foi inicialmente tratado como um caso comum, mas com o tempo a investigação ela foi se aprofundando e as autoridades começaram a perceber que algo não estava certo nas histórias dadas por Shelia e Rachel, as duas melhores amigas de Skyler. Ambas, no início, até tentaram dar a impressão de que não sabiam onde a Skyler estava e que não tinham nada a ver com o seu desaparecimento. No entanto, elas estavam profundamente envolvidas na morte da Skyler e a verdade só veio à tona após meses de investigação. O assassinato, então, da Skyler não foi, assim, um ato impulsivo. Ele foi meticulosamente planejado pela Rachel e pela Shelia. E isso ao longo de dias, se não até ao longo de semanas. De acordo com os detalhes que acabaram surgindo durante as investigações, a Rachel e a Shelia, elas falavam, assim, abertamente entre elas, sobre como elas poderiam matar a Skyler. Embora elas nunca tenham dito os motivos para elas terem feito isso com a Skyler, ficou muito claro que tudo isso foi por ciúmes, por insegurança também e por necessidade de controle. O desejo por manter o controle sobre a Skyler era tão grande e também a raiva acumulada pela Skyler ela começar a ter essa independência, e tudo isso acabou ajudando elas a formarem esse plano macabro. Então foi no dia 6 de julho de 2012 que as duas amigas, a Shelia, se a gente pode chamar de amigas, né, a Shelia e a Rachel, elas combinaram de se encontrar com a Rachel. Elas então convidaram a Skyler pra, dar uma volta de carro como elas sempre faziam. E a Skyler, confiando nelas, achando que, assim, elas iam só dar uma volta, resolveu sair com elas. As três, então, acabaram se encontrando às 23h30 e a noite, assim, correu tudo normal, estava se desenrolando como normal. No entanto, quando elas chegaram no local assim um pouco mais isolado de Star City, algo meio sinistro começou a acontecer. De acordo com o depoimento da Rachel, quando elas pararam o carro num local assim um pouco mais isolado, a Shelia ela sacou uma faca e acabou atacando a Skyler. No começo, a Rachel ela hesitou um pouco em fazer isso. Ela não sabia se realmente ela queria seguir com esse plano sinistro, mas como ela era muito influenciável pela Shelia, ela acabou ajudando a matar a Skyler. As duas, então, acabaram desferindo vários golpes na Skyler. A Skyler tentou até lutar pela vida dela, mas 2 contra 1 era mais difícil. A Skyler ficou gravemente ferida, mas depois disso ela acabou levando um golpe fatal. Depois de terem feito isso, elas tentaram encobrir esse crime e elas tentaram enterrar o corpo da Skyler no local ali, meio afastado ali da cidade, numa área que tinha remota ali próximo de uma estrada. E depois elas voltaram para casa, assim, fingindo como se nada tivesse acontecido. Após então a Skyler ela desaparecer no dia 6 de julho de 2012, as investigações iniciais não deram muitas pistas concretas e as duas amigas de Skyler, a Shelia e a Rachel, elas estavam dando depoimentos assim muito inconsistentes. A polícia começou a focar mais nas declarações delas, pois os detalhes do desaparecimento não faziam sentido e as versões fornecidas pelas duas amigas não se encaixavam.
A Rachel ela foi interrogada pela polícia em várias ocasiões, mas ela manteve a história de que ela e a Shelia não sabiam aonde a Skyler estava. Durante essas entrevistas, os investigadores eles começaram a perceber que as duas amigas estavam mentindo ou, no mínimo, escondendo algo. No entanto, a chave para resolver o caso só veio com a mudança de postura da Rachel. Em janeiro de 2013, meses após o desaparecimento, o comportamento da Rachel começou a mudar. Ela passou a mostrar sinais de arrependimento e de querer aliviar a sua consciência. A Rachel estava sendo pressionada emocionalmente pela sensação de culpa e pela crescente tensão na investigação. Ela sabia que eventualmente a verdade viria à tona e que ela não poderia continuar a mentir para a polícia. Durante o interrogatório, a Rachel ela foi questionada intensamente sobre as discrepâncias em sua história e a pressão para revelar a verdade aumentava. As autoridades começaram a utilizar várias técnicas de interrogatório para levá-la a contar o que realmente havia acontecido naquela noite do dia 6 de julho de 2012. A confissão de Rachel aconteceu após ela ser confrontada com as evidências de seu envolvimento no crime. Ela estava claramente ansiosa e emocionalmente sobrecarregada, e a pressão da investigação, somada ao seu desejo de aliviar a culpa, levou-a finalmente a revelar o que realmente aconteceu. Em janeiro de 2013, a Rachel revelou à polícia que ela e a Shelia planejaram o assassinato de Skyler juntas. Ela explicou como o plano foi cuidadosamente formulado, com ambas as meninas decidindo matar a Skyler devido a sentimentos de ciúmes, insegurança e a vontade de controlar as suas amizades. A motivação era que Skyler estava se afastando do grupo, fazendo novas amizades e começando a se distanciar de Shelia, o que fez com que ela sentisse que a amizade estava em perigo. A Rachel explicou que o plano para matar a Skyler não havia surgido do nada. As duas já haviam discutido anteriormente sobre como Skyler estava se tornando um problema para a amizade delas. A ideia de matar a Skyler parecia para elas uma forma de eliminar essa ameaça. Embora a Shelia ela tenha sido a principal instigadora desse assassinato, a Rachel também estava coberta de culpa porque ela também havia ajudado em tudo isso. Em sua confissão, ela acabou contando como que a Shelia havia manipulado ela, influenciado ela para seguir com aquele plano macabro. A Rachel, inicialmente, ela tentou hesitar em participar de tudo isso, mas ela acabou sendo meio que pressionada pela Shelia a participar desse plano. E ela acabou sendo convencida de que se ela não participasse desse plano, além dela perder a amizade da Skyler, ela perderia a própria amizade dela mesma, da Shelia. A Rachel disse que após o crime, as duas ficaram muito calmas, como se nada tivesse acontecido, acabaram conversando normalmente, como se fosse um dia normal, e foram para casa. Elas acabaram não mostrando assim um sinal de arrependimento naquele primeiro momento. E como eu disse, as duas acabaram enterrando o corpo da Skyler próximo de uma estrada assim bem distante. Elas então voltaram para casa e foram viver as suas vidas assim normalmente. No interrogatório, a Rachel acabou dizendo assim, explicando como que o impacto de tudo isso que tinha acontecido, o impacto que tinha acontecido na vida dela, como ela se sentia culpada por tudo que ela tinha feito. E a pressão psicológica que estava pressionando ela para contar toda a verdade, confessar esse crime, ela disse que tudo estava fazendo muito mal para ela. Ela disse também que, embora ela estivesse envolvida, o que realmente a fez falar foi o sentimento de que não poderia mais viver com a mentira. A Rachel ela acabou revelando que ela estava fugindo da culpa há meses. E ao fazer essa confissão, ela esperava que isso lhe trouxesse um pouco de alívio, embora soubesse que as consequências, com certeza, seriam graves. Após, então, a confissão, a polícia foi capaz de localizar o corpo da Skyler, que estava enterrado num local remoto em Wayne County, a cerca de 40 quilômetros de onde a Skyler morava. A descoberta do corpo foi o ponto crucial para resolver o caso. A Shelia, que inicialmente negava qualquer envolvimento,
foi presa e eventualmente confessou seu papel no crime. Após então confessar a sua participação no assassinato da Skyler, a Rachel ela acabou pegando uma sentença de 20 anos de prisão. Ela foi acusada de homicídio em primeiro grau, mas a sentença ela foi relativamente um pouco mais leve do que a da Shelia, porque ela havia cooperado com as investigações e também tinha feito uma confissão completa sobre tudo o que tinha acontecido. Então a Rachel ela começou a cumprir a sua pena em 2013 e ela foi inicialmente enviada para uma prisão juvenil, porque ela tinha 16 anos na época do crime. A sentença de 20 anos significava que ela deveria cumprir a pena até pelo menos os seus 36 anos. A Rachel ela tem se mostrado mais reservada e, de acordo com informações de fontes próximas ao caso, ela tem demonstrado remorso pela morte da Skyler. Ela tem tentado se reabilitar e melhorar sua vida enquanto está na prisão, participando de programas educacionais e de reabilitação. Como a Rachel ela foi condenada a 20 anos, ela pode ser elegível para liberdade condicional em algum momento, mas isso dependerá do seu comportamento e da sua avaliação das autoridades prisionais. Ela tem dito em algumas entrevistas que ela sente uma profunda culpa pelo que ela fez e que ela gostaria de pagar pelo que aconteceu sem se livrar de qualquer consequência. A Shelia, então, que era a instigadora principal desse crime, e também ela era a mais velha das duas, ela foi considerada a responsável pelo planejamento dessa execução. Ela foi sentenciada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Então, ela foi condenada à prisão perpétua no ano de 2014, e ela está cumprindo a sua pena em uma prisão de sentença máxima. Diferentemente da Rachel, que teve um julgamento que levou em conta sua juventude e sua confissão, a Shelia, por ser mais velha e por sua atitude mais manipuladora, ela recebeu uma pena muito mais severa. As informações sobre o comportamento de Shelia na prisão são limitadas, mas de acordo com fontes, ela tem demonstrado um comportamento um pouco mais resistente à reabilitação. Ela aparentemente não mostrou tanto arrependimento quanto a Rachel, e em algumas ocasiões ela foi descrita como alguém que se recusa a aceitar as consequências plenas de suas ações. Até o momento, a Shelia ela não tem chance de ser liberada condicionalmente, porque sua sentença é perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Porém, ela pode tentar apelar para a redução de sua sentença em algum momento, embora as chances disso acontecer sejam muito pequenas. O caso de Skyler Neese é uma tragédia que transcende os detalhes do crime e nos leva a refletir sobre questões maiores que envolvam a psicologia adolescente, a dinâmica das amizades e as consequências da violência. É um lembrete que por trás de cada ato de violência há uma série de fatores psicológicos e sociais que pode fazer uma pessoa a tomar uma decisão irreversível. E esse foi o caso bizarro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois comenta aqui embaixo se vocês acharam que foi justa a sentença da Rachel e da Shelia, né? Se vocês acham que foi justo a Rachel ela ter recebido uma sentença de 20 anos enquanto a Shelia pegou uma prisão perpétua. Conta aqui, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo.